Quando a gente fala de alquimia, uma das coisas que a gente vê de vez em quando, seja na internet, livro ou numa ordem, a gente ouve muito falar em albedo, rubedo e nigredo. Nigredo, rubedo e albedo. Começa pelo nigredo, que é a meio podridão, é a parte mais de baixo. Aí o cara começa em Malkuth, então pensa que ele vai subir do chumbo até lá o ouro. Então a gente está falando ainda de É desenvolvimento uma massa, é espiritual. um cara podrão, tipo um Zé Anitta, que assiste Big Brother, é um cara toscão mesmo. E o Sei. nigredo tem a ver com O decomposição. nigredo é a decomposição, então ele existem... Tanto é que o corvo negro é o símbolo do nigredo. O corvo, é o crow. Tem muito, você vai ver muito símbolo de alquimia que você tem a coroa e um corvo. Um corvo do lado de uma coroa, porque é o trocadilho de crow e crow. O corvo come o cadáver, e no cadáver o rei e o humano são a mesma coisa. Ou você vai ter um crânio e um corvo. Né? Ou o crânio com a coroa com o corvo. Então esses são símbolos muito desse nigredo. E aí alguns autores colocam, você tem o calcinatio, que seria o lado da queimada, que você tem aquela figura da torre, né, que tem um relâmpago em cima, ou do atanor, ou do forno alquímico que queima tudo. Às vezes você tem uns caras com a cabeça enfiada dentro do forno, saindo um monte de símbolo. Ou você tem o cara tentando pular dentro do forno, ou você tem a boca aberta de um demônio e o cara entrando, né? Então a gente vai ver isso também, o Pinóquio aparece isso, o Jonas na Bíblia, né? Até no Men in Black eles fazem, né? Para derrotar o vilão, você entra dentro do... Você entra dentro do problema e queima. Então o calcinatio é um jeito de você pegar o mimimi e dar um esporro no cara e queimar aquele negócio rápido. Falar, olha, tome tento. E resolver o negócio. Então você queimaria o putefacto, né, o nigredo, até você chegar no albedo, que é a pérola. E do outro lado... O albedo que é o branco. É o branco. O alvo, né? O albedo. Então Aí, você pega o nigredo, usa fogo, a gente pode o falar fogo assim? ou o outro lado, que você tem o putrefacto, que é o Tá. mais emoção, é mais calma. É tipo, mano, você tem um monte de problema, aí vai mais cuidando, e aí o cara vai descascando, apodrecendo, e aí no fundo lá da lama você vai tirar a mesma essência. Que é o albedo. É a matéria alma, é o albedo, é a pureza. Então é a Mas verdadeira aí vontade. É isso, mas aí a pureza tipo no seu estado inicial. Isso, né? isso. Ela Aí ainda, vai vir ainda é uma coisa Isso. prata, né? Eles chamam, né? Ainda é a prata. Por quê? Porque você subiu, você está ali em Êxodo, na Lua. Aí você ainda está queimando ou trabalhando, ou tirando o nigredo. Aí isso aqui vai ser trabalhado. Então você tem a segunda parte que você tem muitos caras plantando isso como uma semente, e aí começa a nascer umas rosas. E aí você tem a rosa branca e a rosa vermelha. Né, que é o mundo material e o mundo espiritual. E aí você tem aquele disfarce. No Alice do País das Maravilhas, a rainha louca não fica mandando os caras pintarem a rosa. É verdade. Porque você não pode, você tem que transformar uma na outra, mas nesse aspecto você ainda vai ter o jardim que vai estar florescendo. Então, entre esses e o rubeu, que seria a terceira parte quando nascem as rosas vermelhas, né? Alguns autores colocam aí no meio a cauda pavonis. Que é a cauda do pavão, que na verdade seria um aspecto multicor. Então quando a gente estuda aquela estrela, a cruz hermética, você vai ver que tem uma rosa cruz no meio que ela é cheia das cores, né? Então essa seria essa cauda pavonis, que você está transformando aquele coraçãozinho da rosa, ele vai expandir para começar a afetar as pessoas em volta, e aí ele vai brilhar todo aquele caminho das pétalas da rosa, né? Então aí pode ter, cada pétala tem um símbolo e uma cor, e aí você vai ter um ensinamento lá da Cabala. Por exemplo, no livro do Oz, é aquela estrada dos tijolos amarelos. Logo no comecinho você vê ela redondinha, assim, que vai conduzir Espiral, né? até a cidade de Esmeralda, que é o Chakra. Para quem não sabe, o livro de Oz, toda a trilogia não, são 13 livros, ele é todo hermético. Ele foi escrito por um bambambam da teosofia, é o Frank Oz, e ele tem um monte de coisa hermética lá dentro. Então é a jornada do herói também num conto alquímico. São 13 livros? Não sabia. 13 livros. Tem o retorno, conta a história antes depois, ele indo pra lá. Ela Os filmes volta. também, né? Eles fizeram desenho agora. animado. Eles fizeram agora um filme com o James Franco que conta a história de como o Mágico de Oz foi parar lá. Isso eu vi. Então tem bastante coisa. Bem legal. Como é que é o nome do autor? É o Frank Baum, não é? Frank Baum. Será que é esse? Eu tô confundindo com o Eu cara. não vou lembrar, hoje é feriado. O cérebro tá não, isso... Você achar, vai pelo... Ali, ó, Frank, é o L. Frank Baum. É de Frank Baum. É o Frank Baum, né? E você tem até o Liberoz.
É um dos livros de Telemaque que tem essa pegada. Diz a lenda que eles receberam juntos em lugares completamente diferentes. Eles foram publicados no mesmo ano. Caramba. Aí você vai ter então essa cauda pavonis. Mas dá pra gente também falar do Negredo do Robedo como um processo sexual. Também né? dá. A gente tem o Negredo como o orgasmo, que é a pequena morte. Você tem o Albedo como o óvulo, que é a pérola. E aí o Rubedo é o processo da fertilização, a hora que ganha a vida, né? Que ganha a cor, ganha o vermelho, né? Então olha aí, também tem essa metáfora. A própria Branca de Neve, ela usa isso, né? Então ela tem as 3 cores, né? Então os cabelos pretos, a pele branca e os lábios vermelhos. É verdade, é verdade. A Branca de Neve é a alquimia dentro da história. Tem gente que vai dar risada, mas a imagem do Papai Noel também. A imagem do Papai Noel também. Até a Coca se apoderar e usar ela como... né? Mas era o cara que fez por encomenda para revistas, o cara fazia parte de ordem esotérica. Mas a própria árvore de Natal é a árvore. Você tem lá uma cruz, uma estrela em cima, todas aquelas boletas coloridas e os presentes embaixo. E aí você vai ver que só a criança que foi bonzinho, então só se você fez a verdadeira vontade, o universo te dá um presente. E aí antigamente se você não fizesse, o Krampus ia vir e te descer um pau geral. É o homem do saco, Krampus. É um demônio que pega as crianças malvadas no Natal. Bom, então, voltando, você já está lá no estado bruto dessa perfeição. Então você já sabe qual é a sua verdadeira vontade. É a metade do caminho. Porque muita gente acha que, cheguei em Tífero, falar com o Sag e tal. Isso é só metade do caminho. Sim. Não adianta você descobrir que você tem o dom de ser o maior violinista do planeta se você não usar. E tá tocando baixo. E tá tocando e não tá expondo, não tá mostrando, você não tá mexendo no mundo. Então essa segunda parte ali até da árvore, que é o círculo de cima, ele depende da grande obra. Então você está tentando fazer a grande obra. Um monte de gente tenta, mas se você não for um mestre, você vai fazer uma grande porcaria. Então quanto mais você vai subindo na árvore, mais você vai tentando fazer alguma coisa que vai causar um impacto para o bem ou para o mal. E aí nessa grande obra você vai ter essa cauda pavonis. Então alguns textos de alquimia, alguns desenhos, colocam como 2 rosas nascendo ali do mesmo. Então é a ideia do hermafrodita mercuriano, que encontra com Hermes e tal, e aí tem um homem e uma mulher na mesma figura. Então tem várias imagens que remetem para isso. Eu não sei se a gente já consegue incluir uma outra pergunta, senão eu deixo para depois. Sobre o casamento alquímico. O casamento alquímico está nessa parte. Então é o próprio casamento com a cauda pavonis. Então pode ser o Apolo perseguindo as 9 musas, cada musa tem uma cor e representa um atributo, etc. Você tem lá o rei com a rainha. Então, dessas 2 rosas e tal, às vezes você tem desenhos que sai uma figura de cada um. Então você vai ter o imperador e a imperatriz. Às vezes você tem a imperatriz com uma árvore saindo da barriga grávida dela. E aí eles casam e aí tem casamento alquímico, né, que também é um caminho da árvore. Ele vai representar justamente essa união, esse carro. Então às vezes você tem um matrimônio no carro e tal. Você vê que na cultura popular, nos Estados Unidos tem muito disso. O cara casa e vai aquele carro escrito Just Married. E ele fica arrastando as latinhas. Então isso é uma representação mesmo. Então os caras casam e eles vivem felizes para sempre, né, no conto de fada. E montam nessa carruagem e saem. Né? Um príncipe casa com a princesa. E aí eles se tornam rei e rainha lá em cima. Né? Binah e Roquemar com a coroa em cima. Que aí essa é a última parte. É o vermelho. Então, teoricamente, você já está como um pleno de suas capacidades. Isso na Idade Média é muito legal ter que levar isso para o que era lá e o que é agora. Então, isso na Idade Média significa que você passou 7 anos sentado, você não fazia mais nada. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha nada para te distrair. Você pintava até você virar o mestre da pintura. Por isso que os caras eram tão fodas antigamente. E o cara não tinha nenhuma distração. E aí ele eram horas e horas e horas disso. Horas e horas todo dia. Então os guerreiros eram guerreiros. Hoje em dia você não tem, porque mesmo o cara que faz uma arte marcial, ele treina 2 horas por dia, 3 horas por semana. Pra você ter um nível de treinamento daqueles, são os caras tipo os profissionais do MMA de hoje, que o cara passa 8 horas por dia dando porrada. Então era um nível de monge que você só atinge essa excelência nesse estado monástico. Então, como você tinha um alcance muito mais limitado do que seria essa grande obra na Idade Média. Porque você lembra que você sempre estava esperando a volta de Jesus a qualquer momento.
E como não tinha internet, nem jornal tinha, você dependia de um moleque palhaço que ia correndo de uma cidade para outra para levar uma notícia, um papel, uma coisa. Então eram mundos muito pequenininhos. Então o que daria para fazer hoje em dia com o que faz antigamente é muito diferente. Então muita gente olha e fala, porra, alquimia, mas será que eu vou conseguir fazer uma grande obra? Às vezes a grande obra pode ser só tipo, cuidar de seu filho direito. Já é uma grande obra. Sim. Então o tamanho mesmo não é um tamanho físico. Não é grande de... Não é porque eu sou um grande violinista, eu tenho que ser o cara que vai vender 1 bilhão de cópias e tal. Mesmo porque no estado André de Rieu, sei lá, né? consciência Não é isso. da humanidade, você não vai conseguir vender 1 bilhão de cópias porque os caras não têm nem capacidade. Sim. Para você conseguir atingir um público gigantesco, você tem que descer no nível porcaria do público gigantesco.